Olá, estamos aqui hoje com as síndicas Meire e Débora, lá da Zona Sul de São Paulo, as belíssimas síndicas profissionais que estão atuando, e vamos tratar muito hoje sobre mão de obra. Lupercio, vamos lá. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Lupercio, sou especialista em organização em condomínios. Estamos aqui também com o Shaul, CEO da CGTech. Gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho individualmente da história de vocês, como que aconteceu esse mundo síndico na vida de vocês. Fiquem à vontade, por favor, e obrigado por terem vindo. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade, Lupercio, Shaul. E comecei como síndica moradora, né? Antes disso, eu compus o conselho do condomínio onde eu tenho uma unidade. E depois disso, vi uma oportunidade de melhorar o ambiente, de melhorar o patrimônio. E me candidatei a síndica. Fiquei por 8 anos na gestão e durante esse período aí resolvi buscar conhecimento, capacitação para atuar de forma mais profissional, porque eu enxerguei uma oportunidade no mercado na época, né? E quando iniciei, busquei ajuda, né, nos condomínios vizinhos, tentando entender como é que era esse mundo condominial e não tive suporte, não tive pessoas que me dessem as informações corretas. Por essa razão que eu busquei conhecimento e me apaixonei. Então, desde então, estou nessa área. Conheci a Meire Andrade em um dos cursos que eu fiz e desde então a gente criou aí um laço, uma amizade, a gente tem histórias parecidas. E a gente está atuando, né? Buscando condomínios que queiram prosperar, que queiram crescer, que queiram ter a valorização, né? E através do nosso trabalho profissional é que a gente tem aí ganhado, né, novos condomínios. Parabéns, né? Parabéns. Meire, e aí? Fala um pouco mais você. E aí? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Lupercio, Antônio. Então, comecei no mercado condominial, no meu próprio condomínio também, em 2017, num tampão. E de lá para cá, daí comecei a estudar, a buscar conhecimento, porque síndico morador sempre ficava naquilo, né? Então, assim, principalmente a gente teve muita dificuldade na pandemia, né, Débora? Então, a gente buscava auxílio de outros síndicos próximos da região também, para poder trabalhar, dar continuidade, buscar prestadores, enfim. E uma auxiliando a outra neste mercado, né? Que bacana, viu, Lupercio? As mulheres sempre mais fortes. Dominando, né, o mercado. Eu achei interessante que você comentou, Débora, que eu entendo que quando você falou que não tinha muito suporte, vocês, né, se procuraram para construir um corpo de apoio ali, vamos dizer assim, né? Porque realmente é um mercado ainda um pouco escuro, né? A gente não tem muita noção ainda do que vem pela frente. Então, eu costumo dizer que 70% desse negócio nosso é o networking. É o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Isso promove muito o condomínio, né? Perfeito. E o mais interessante, como você disse que não tinha muito conhecimento, eu tenho certeza que hoje vocês estão bem mais preparadas, né? Sim. E você sabe que essa melhoria contínua ela não para. Não. Você vê que as leis, as regulamentações estão sempre alterando, estão mudando. O próprio governo federal, estadual, estão de olho nesse segmento condominial. Então, já houve muitas mudanças e vão ter mais, né? E eu vejo que realmente tem a responsabilidade civil e criminal. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos, sim. Sobre a parte, né, da parte da responsabilidade e a contratação de mão de obra, que isso se espelha sobre isso. Perfeito. Como que vocês encaram hoje quando vocês têm, por exemplo, as famosas trocas de empresa dentro do negócio de vocês? Ou como que vocês identificam hoje cada necessidade? Na verdade, quando a gente assume um condomínio, uma das grandes solicitações dos moradores é a revisão dos contratos, né? Para avaliar o que está dentro da conformidade, se é possível gerar alguma economia ou uma melhor qualidade ali na mão de obra. Mas, normalmente, os condomínios buscam economia. E fazendo a revisão dos contratos, muitas vezes junto com o jurídico, né, com algum especialista atrelado a isso, a gente acaba chegando em algumas conclusões. O barato sai caro. Então, muitas vezes, o condomínio solicita a troca
de uma empresa de portaria, por exemplo, e a gente vê que essa empresa ela tem ali o escopo de trabalho dela que está dentro do valor de mercado. Então, recentemente, eu recebi um contato de um condomínio onde é um condomínio clube, né, que o valor da portaria é altíssimo e eles pretendem trocar essa mão de obra para gerar uma economia. Mas aí também tem um grande problema, né, porque às vezes troca-se uma empresa que não está boa, que é o caso deste condomínio, que não está atendendo bem, tem uma questão aí de tributos, que eles estão com problema, e estão querendo contratar uma nova empresa, mas de que forma contratar, como contratar com segurança? E hoje eles têm um síndico morador, né, que inclusive está havendo problema de conflitos, porque esse síndico morador ele não está dando a entrega que o condomínio precisa. Ainda mais se tratando de um condomínio muito grande, né, com várias áreas ali de lazer. Então, passo a pergunta para você, Lupercio, de que forma o síndico profissional pode contratar com segurança, uma vez que ele é responsável pelo condomínio, muitas vezes pode ser prejudicado, inclusive pagando com o próprio patrimônio. Sim. Obrigado pela pergunta, Miri, mas basicamente eu sempre oriento começar do começo. O pessoal fala, pô, Lupercio, sempre a mesma história, mas começar do começo no aspecto estrutural do negócio. Então, eu sempre costumo dizer para todos os síndicos, clientes parceiros, né, que qual que é o escopo definido que você compra hoje? Então, né, você mencionou, tem um posto de portaria e entende que esse posto está muito caro, está superfaturado, porque pode ter várias interpretações. Né? Então, o que a gente sempre sugere? Qual que é o escopo? Né? Foi feito, elaboraram uma RFP para lançar para o mercado, um edital, para analisar quais são as necessidades de fato. Posterior, foi para o mercado, ouviu, tem uma base dos valores e depois sim você destrincha as linhas, né? É o que a gente chama de conceito de planilha aberta. As empresas mais sérias, né, mandam isso sem problema algum. Então, dentro da planilha de ordem ali, né, a planilha financeira, daquele contrato específico, você vai ter uma condição de identificar se tem alguma linha que está fora da curva ou o que a empresa vai fornecer. Porque é muito do que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Quando a gente fala hoje de serviço operacional, de mão de obra, né, que o Tchau bem colocou aqui para nós, esta mão de obra ela é uma colheita para todas as empresas que margeiam. Ou seja, o que muda o efeito desta mão de obra no seu condomínio, no meu, é o grupo de gestão, ou seja, o que tem por trás da empresa. Estrutura, saúde financeira, saúde organizacional, que é muito importante, né, que é mais ou menos o que a gente faz. Então, na minha concepção, antes de contratar, eu tenho essa tomada de preço de mercado para ter um balizador, posterior, destrincha as linhas e vejo se é viável ou não. Porque é uma grande responsabilidade hoje em dia você fazer qualquer manobra a nível de concorrência de empresas, né? Eu sempre digo para fazer uma avaliação muito técnica. Então, primeiro, tempo de mercado. Segundo, número de funcionários. Tempo de mercado versus número de funcionários, você tem o histórico da empresa, histórico de 13º, de férias, que aí você vai ter uma certeza de uma saúde financeira. Uma empresa com 2 anos, 2 anos não tem histórico. E não tem como ter histórico, não é culpa deles, não tem histórico. Então, existem alguns contratos que não dá para dar na mão de uma empresa de um porte muito pequeno, não dá. E às vezes você vê, né? Você vê um valor de 200, 300 mil reais mês, um capital social de 10 mil reais, 20 mil reais. Então, são coisas que estão ali. E por que todos vocês são corresponsáveis? Porque o governo, o sistema, está todas as informações abertas. Certidões vocês puxam pela internet. Não é um item que está escondido, que você tem que solicitar, está escondido numa caixa preta. Né? Capital social, você puxa pela internet. Tudo você puxa pela internet. Então, essa avaliação é que nem eu falo. Contratar um advogado, contratar um médico, tem que ser de extrema confiança. Você vai pesquisar. Você não vai dar, né, a sua saúde na mão de qualquer médico. Você vai pesquisar. Isso que a gente fez, né, Débora? Contratando agora uma terceirizada, teve a diferença de valores. Sim, recentemente a gente teve essa questão em um dos condomínios. A Miri também pode falar um pouco melhor, porque é um condomínio maior. Mas neste outro, a gente teve todo um cuidado, inclusive, de avaliar junto com o jurídico, né? E decidir ali junto com o conselho o melhor contrato, né? A melhor empresa para atender o condomínio. E a gente recebeu propostas extremamente
fora do que o mercado costuma praticar. Sim. E a gente mostrou para o condomínio o risco, né, que o condomínio acaba assumindo contratando qualquer empresa. Então, a gente costuma também, estamos abertas, né, a receber indicações de outros condomínios, até mesmo de moradores, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado de fazer realmente ali uma avaliação para a gente não se colocar em risco. Além de colocar o cliente em risco, que é o condomínio, né? Nos colocamos também porque é o nosso CPF vinculado ao condomínio, né? Então, uma pergunta, Chaú, para você. Qual é o cuidado que o condomínio tem que ter ao convocar uma empresa ali para fazer essa proposta no condomínio, na sua concepção? A minha visão é para vocês ser corresponsáveis. A escolha final é de vocês. Vocês vão depois ratificar o motivo da escolha e o porquê. Aí você mostra lá, realmente, tabela 1 não deu, gente, por causa da certidão, não tem. Tabela 2 não deu por causa disso, por causa do tempo do mercado. E você vai selecionando. É peneira, gente, é peneira, tem que peneirar. E a peneira não é preço. O preço, então não é o mais alto. Existe o preço justo para tudo. Existe aquele budget que é o preço justo. Ninguém faz milagre. O estelionato, o artigo 171, né? Está aí. E é crime em cima de crime. Né? Você vê que é um crime que não para. Muito desvio. E o estelionato vai em tudo. Vai desde um namoro, né, que a gente fala, né? Quem não já teve um namorado que jogou um chaveco mentiroso, né? A gente fala brincando, mas você vê que está no sangue. Ainda mais na nossa cultura de levar vantagem. Existe uma coisa cultural, né? É cultural do Brasil, né? Quem é síndico que não sofre quando vai aumentar a taxa condominial para melhorar a qualidade do morador, melhorar a qualidade de tudo, o serviço, melhorar até o bem. Você vai aumentar, às vezes, R$10 para valorizar 50 mil o imóvel dele e ele acha que o R$10 é muito. Estou falando mentira, gente? Não. Não é verdade? É essa visão que o condomínio que não tem. E, muitas vezes, o síndico morador não tem essa visão. Né? Como síndicas profissionais, a gente participa de vários eventos, a gente sempre estamos em contatos, né, com outras pessoas também de várias áreas dentro ali do segmento condominial, e a gente busca sempre informações para conseguir transmitir isso para o condomínio, né? E muitas vezes o morador acha que o síndico está querendo levar vantagem, aumentando muitas vezes R$10 na cota condominial. E ali nos bastidores a gente conversávamos a respeito disso, né? Que muitas vezes aquele R$10, como você colocou como exemplo, acaba valorizando um patrimônio. Gente, e isso daí é uma estatística real, né? Hoje em dia. Não sei como que você se comporta em relação ao investimento e tudo mais, mas eu não percebo, né? Embora hoje a gente veja vários coachings aí falando de investimento e tudo mais. Desculpa, tá? Eu ainda não vejo investimento mais sólido do que bem imobiliário. E eu tô dizendo a nível de ser... Não sou especialista do mercado de finanças, mas eu digo no sentido de ser estrutural. Né? Você tem um imóvel ali, ele está paradinho, ele é tangível, ele é físico. Você bate, você sente, você toca. Né? Então, assim, quando o condômino, né, o associado, no caso das associações, ele vai para uma assembleia, para um repasse, um aumento de taxa condominial ou taxa associativa, né, seja o empreendimento que for, ele tem que levar em consideração que o efeito em massa, um empreendimento com 200, 500 unidades, ele está fazendo um investimento pequeno com efeito em massa, porque o empreendimento valoriza muito, gente. Sim. Você chega no empreendimento hoje, é visível, você chega, tem uma portaria organizada, tem uma operação controlada, tem recurso, tem lazer, que é o que mais procura. O imóvel é o único que não deprecia, né? Como o carro, o veículo, a depreciação dele é absurda. É rápida. Agora o imóvel não, é só valorização. E assim, às vezes é até uma das coisas, a gente acaba convivendo muito com corretor de imóveis, às vezes. E a gente batendo papo, tô fazendo a promotoria do empreendimento X, às vezes eu entro no empreendimento antes de começar a habitação, às vezes, né? Vamos começar com um projeto, vamos organizar, como que vai ser o corpo de conselho, síndico, ou seja, presidente, diretor. E aí você olha e fala, qual que é o público-alvo que você quer atingir? Porque às vezes a proposta daquele empreendimento é para um público específico. Sim. Né? As pessoas ainda no Brasil, até por uma questão de cultura financeira, nós estamos acostumados a viver sempre, né, pelo menos a grande massa, sempre no limite. Tem um estudo recente que saiu sobre isso, falando que as pessoas vivem no limite do custo de vida, né, sem reserva de emergência, sem nada.
Então é a grande dificuldade que a gente vive hoje nos empreendimentos em qualquer negócio, né? Eu vou plantar uma sementinha aqui, gente. Você sabe que o mercado mudou em muita coisa, você vê, né, e-commerce, o mundo mudou. E a parte de imóveis também vai mudar. É muita imóveis e sendo entregues. É muita demanda. Até dando uma dica aqui para todo mundo entender que a falta de mão de obra, gente, é aumento da demanda. É muito condomínio novo. É muito serviço para todos nós. Estatística que você passou também, né? Exatamente, é muita coisa, é muita coisa. E aí vai mudar até as vendas dos imóveis, que vai ter muita demanda, muita oportunidade também. E aí a gestão de vocês, síndicas maravilhosas, que vai fazer a diferença. Vai chegar um momento que você vai comprar um apartamento, ó, lá tem isso, tem aquilo, isso funciona isso, tem até festa, tem tal, tem encontro, você vai ter um mapa de tudo que vocês fazem. E é vocês que fazem. Vocês que dão vida para o condomínio. Você sabe disso, né? Você sabe a importância, né, Meire? Na verdade, sim, uma responsabilidade muito grande, porque além de administrar um empreendimento, né, todo um patrimônio, a gente administra vidas também, né? A gente cuida de vidas, de conflitos. E essa questão da contratação de mão de obra gera muito conflito. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, muito tato para a gente lidar com essas questões dentro do condomínio. E falando em mão de obra, realmente é uma dificuldade que a gente vem encontrando, porque mão de obra qualificada está muito difícil, muito escassa. Às vezes a gente fica aguardando um prestador de serviços, porque ele está com a agenda cheia, para a gente ter aquela atendimento. demanda dele para poder atender o nosso, né? Para poder atender o nosso. Exato. Tá bem difícil. Nós estamos num momento que até não precisa nem mais. É lógico que existe os sindicatos, existe, né, a convenção coletiva, mas você vê que o salário é por meritocracia. Então, esses bons funcionários, se a gente não fizer uma gestão junto com os nossos clientes, vocês síndicos, de realmente fazer meritocracia para quem merece, você não vai conseguir manter. Não. Porque a demanda é muito alta. É todo mundo querendo roubar a sua mão de obra. Sim. Eu falo em assembleia para todo mundo, sabe quem rouba o nosso pessoal de limpeza? Não, são vocês, moradores. Sim. Como assim? Contratando as diárias. Exato. Ninguém consegue mais contratar uma funcionária de limpeza para dentro de casa. Não consegue. Como eu faço para todas as esposas do Brasil. Dê atenção para a sua, valorize. Às vezes a qualidade cai sim, que é ser humano. Você não está bem aquele dia, dá atenção, faz gestão. Não adianta. Se tudo for trocar, né? Faz gestão. Lógico que chega um momento que a gente tem que trocar. Né? Sim. Faz parte, né? A troca faz parte do jogo. Mas eu penso também que é o que a gente fala no dia a dia, né? Essa gestão do conflito diário, né? Então, é fácil às vezes né? Vamos lá, desafio das super síndicas aí, né? Você está no empreendimento, às vezes tem 500, 700, 1.000 unidades, né? Edilícios, que tem hoje em dia, muito popular também, 2.000, 3.000 unidades. Complexos que são quase cidades, né? Então, você é um representante desse todo, dessa população toda, que muitas vezes pode, por não ter um histórico, teve um momento que eu me desagradei ali com um determinado funcionário, eu falo, eu quero que substitua. Opa, mas peraí, o histórico completo desse funcionário. Né? E até chegar até aqui. Então, e aí às vezes vai falar, é uma má gestão da síndica X, porque ela não trocou esse funcionário. Não, porque tem um histórico, porque de fato estamos fazendo gestão do negócio. E fazer gestão é fazer gestão de pessoas, gente. Sim. Nós ainda não vivemos um Brasil que tem a tecnologia ao nosso favor 100%. Robôs, né? Sequer 30%. Então, temos que valorizar as pessoas. E como que está pós-pandemia? O ser humano está fácil, gente? Tá Olha, muito... não está fácil, não. Está bem complicado, né? Muito complicado. O pessoal está impaciente. Demais, é tudo imediatista, tudo é para agora, não quer esperar. Parece que eles estão brigando mais. Não estão vendo, né? Eu vejo em trânsito, eu vejo nos condomínios. As pessoas impacientes, um vizinho impaciente com o outro. Gente, vamos ter um pouco mais de paciência, né? Vamos falar um pouco, mesmo, né? Tolerância parece estar zero de todos. Isso. E é engraçado, porque se for analisar, né? Boa parte da população ficou enclausurada, aí, né? Vamos usar essa palavra aí, 2 anos, né? Do período da pandemia. A expectativa foi que, assim, quando liberou, né? Abriram-se as portas, podem sair todo mundo, né? É igual sair para o recreio. Que as pessoas fossem mais compreensivas. E não, foi soltar um monte de leão enjaulado. Sim. E tá todo mundo... Meu Deus do céu, recentemente notícia de morador atacando o síndico, né, dentro do nosso cenário falar aqui, não é diferente do que o senhor falou, a paciência no trânsito hoje está horrível. Né? Os indicadores de homicídio estão maiores, então quando a gente vai fazer até um projeto...
a gente analisa esse tipo de coisa, você olha o indicador criminal, né, em alguns, lógico, depende de cidade, né? Mas você percebe, quando você vai estudar o motivo de cada crime, você vê que a maioria foi intolerância. É um negócio que dá para resolver e, pô, acabou num homicídio, alguma coisa do gênero. O gênero. síndico vai ter que andar com colete à prova de bala? Olha, carro blindado. A gente já tem uma historinha assim, né, Débora? O que nós percebemos é que grande parte da população agora quer recuperar o tempo perdido na pandemia. O tempo que ficou fechado em casa, né, que não teve a liberdade que foi tirada por conta do coronavírus. Mas, na verdade, a gente tem que entender que aquele foi um momento que o mundo teve que passar, né, e que a gente tem que superar. E a gente precisa ter muita inteligência emocional para lidar com as pessoas, né? Eu tenho algumas pessoas da família que têm horror a condomínio. Mas, na verdade, a realidade da violência não é só em condomínio, gente. A gente olha a cidade como um todo, ainda mais São Paulo, que é uma cidade tão grande, e a gente se depara com várias situações que acontecem também em condomínios, né? A diferença é que o condomínio são várias unidades empilhadas, são várias residências empilhadas, essa é a diferença. E o que as pessoas também muitas vezes não compreendem é que quando a gente toma a decisão de comprar uma unidade, de morar no condomínio, ela tem que ceder, né, mais do que cobrar. Então, ela tem que ter um nível de compreensão maior do que se morasse numa residência comum, né? Então, é entender que o seu teto é o chão do vizinho de cima. Sim. É entender que nós estamos na era onde tem pessoas com autismo, TDAH, TOD e entre outros transtornos, né? Que tem pessoas que vieram da pandemia e que hoje estão com crise de ansiedade, com depressão, né, com vários problemas aí mentais. Então, o síndico ele tem um papel crucial. Ele é mais do que um gestor ali dentro do condomínio, né? Acho que tem um papel social também, né? De tentar entender aquela pessoa. E cada indivíduo é uma história. Você tem a sua história, você tem seus traumas, eu os meus e assim por diante. Então, quando a gente chega nos condomínios, normalmente a gente procura fazer uma leitura daquele morador. E aquele que muitas vezes é mais agressivo, como a gente já teve condomínios que nós precisávamos fazer assembleia com segurança, escoltadas. Fazendo uma leitura naquele condomínio, a gente tinha ali a famosa meia dúzia, que todo condomínio tem, né? Tem lá a turma da oposição, tem os simpatizantes da gestão, mas a gente tem que fazer uma leitura daquele morador e entender de que forma que a gente traz ele para o nosso lado. E muitas vezes dessa meia dúzia a gente acaba resgatando alguns, trazendo para o nosso lado. Porém, outros a gente não consegue, porque tem interesses pessoais. Né? Então, não quer uma taxa extra para a gente fazer ali uma adequação, uma melhoria num elevador, por exemplo, que é um bem que todos irão usufruir. Porque eu quero preservar a minha balada no fim de semana. Eu não quero abrir mão de algo para me beneficiar em outro sentido. Exemplo assim, eu não quero, você já tem um relógio lá individualizado, Tiago, mas eu não quero que se colocar em prática, cada um pagar o seu, porque é melhor o rateio, pegar a conta de água e dividir, porque assim eu vou continuar gastando, usufruindo mais, lavando a roupa para fora, enfim, do que pagar o que eu realmente consumo. Eles não querem. E só você vê como a regra de levar vantagem. Então, tem a vantagem em tudo. Então, assim, não sou a favor. Deixa do jeito que está. Não tira daqui. Abre uma lavanderia em casa, mas ela não quer pagar. Ela não quer pagar. E vou dizer para vocês que, até voltando um pouquinho lá na parte da contratação, né? Muito recente agora, né? Acho que vocês estão por dentro. Veio a NR1 para nós aí, que é o fator psicossocial. Sim. Então, de forma prática, né, nós acabamos de padronizar lá internamente na empresa e, de forma prática, o que acontece? É maravilhoso a intuição, que é, a intenção. A intenção. Que é ouvir os funcionários, entender as premissas, tem uma metodologia específica de aplicação e entender se aqueles funcionários, de fato, estão, né, contentes, se não tem algum risco de doença, que acompanha o próprio PGR. Né? Então, risco ergonômico, agora temos o fator psicossocial. O que eu acho importante também destacar, voltando lá atrás, quando a gente fala das concorrências,
é se as empresas que estão vindo para a concorrência também já estão com essa preocupação, porque bem ou mal, quando a gente fala de valorização de contrato, poxa, isso daí está custando para o empresário também. Como que a gente vai tratar isso a partir de agora? Não sei, Chelsea, você poderia falar um pouquinho, mas assim como o dissídio que nós tratamos anualmente, né, para poder, né, ter uma balança honesta ali dos contratos, como que a gente vai trabalhar com esse tipo de né, nova modalidade, nova regra? É tudo novo, né, gente? Você viu? Outro dia eu falei para um juiz, com todo respeito, né, a todas as excelências, eu falei, desde que o mundo é mundo, o ser humano vai no banheiro. E os últimos 5 anos, a saída do banheiro se tornou perigosa, virou uma bomba atômica. Né? Você vê, é mais uma mudança. Eu estou falando isso porque é mais uma mudança que gerou custo. Você entendeu? Então, que a famosa salubridade, né? Insalubre. Então, assim, você vê que tudo a gente vai lá, o mercado todo se adapta, custa bilhões. Bilhões. Não é que você está falando em pouco dinheiro. E é uma adaptação que demora anos, porque é mais uma taxa de economia, você não tem que justificar, né? Mais um aumento, mais um custo. Por que subiu, né? Você está entendendo? Qual a prerrogativa? A regra trabalhista. A lei trabalhista, ela enfraqueceu a nova regra trabalhista. Enfraqueceu muito. Então, voltou o risco trabalhista ao que era antes ou até pior. E não adianta. Todo vínculo trabalhista tem um fim. E muitos deles acabam onde? No fórum. No fórum. Não é triste, não? É muito triste. Na hora da contratação, né? Estamos todos felizes, ok. Tudo né? maravilhoso. Tudo maravilhoso. Mas depois, no decorrer, a pessoa vai relaxando e nós pensamos que é algo que é do momento, né? As pessoas parece que não gostam de trabalhar, as pessoas não gostam de apresentar resultados, não pensam em crescer, nem todas estão comprometidas, né? Então, no modo geral, a gente vem enfrentando esses problemas, né? A gente, recentemente, nós tivemos uma trabalhadora, um condomínio que optou, né, por ter uma funcionária orgânica, e, infelizmente, essa pessoa ela não estava rendendo mais. A gente tentou entender, né? 12 anos, né? Por algum tempo. Orgânica. A gente, na verdade, nós demos um prazo de 1 ano, que foi até bastante, para tentar resgatar essa pessoa, fazer ela entregar, né, o que ela se comprometeu ao condomínio, mas, infelizmente, a gente não conseguiu. E levamos esse tema para a Assembleia, apresentamos todos os fatos, e os condôminos conscientes, eles entenderam, porque eles enxergavam isso todos os dias, né, que estava deixando muito a desejar. Mas é muito triste mesmo, as pessoas não estão interessadas em buscar um crescimento e não estão mais comprometidas, nem todas estão comprometidas. É triste, né? Esse lado humano é complicado, é pesado e custa caro. Você já está falando sobre custo, né? Exato. Então, gente, muito cuidado. É que nem as terceirizadas agora, né? Estão dando um prêmio de R$300 para os funcionários que não apresentarem atestado, alguma coisa. É um incentivo para eles não faltarem, né? Sexta assiduidade. Isso, sexta. Temos que pagar para a pessoa cumprir com o vezes. compromisso de trabalhar. Essa é a É um verdade. incentivo. Entendeu? E é um Pra custo, incentivar. é É um custo alto. que, mesmo em plena dificuldade financeira, mercado difícil, o valor do dinheiro, taxa Selic lá em cima, lá bem alta, tiveram que absorver. Não foi isso, não? E uma coisa, né, pessoal, que eu acho importante destacar. Eu nunca gostaria de ser o síndico de um empreendimento quebrado. Acho que ninguém quer ser. Então, quando nós falamos de terceirização de qualquer negócio, os parceiros, e eu falo parceiro, algumas pessoas falam, você fala parceiro, prestador de serviço, não é parceiro, porque se a gente não der a mão não vai acontecer. Então, eu quero ter parceiros dentro do meu empreendimento que não permitem que o empreendimento quebre, ou seja, parceiros saudáveis. Então, vou pegar uma analogia rápida aqui, o posto do auxiliar de limpeza, de manutenção, seja o que for. Quando eu estou vendendo o custo de uma mão de obra. A expectativa que eu tenho é que essa pessoa vá trabalhar, cumpra todas as obrigações, que ela utilize bem o uniforme, que ela utilize bem as ferramentas e equipamentos que ela deve usar, que ela, né, saia de férias no período que eu provisionei, entre outras coisas. Na realidade, não é assim. E o empresário, na hora de fazer
estipular esses valores, né, ele não consegue ter uma previsão que essa pessoa vai faltar, que essa pessoa vai, né, vamos bater na madeira, se acidentar, que vai acontecer qualquer coisa do gênero. Né? Quem que segura o ônus disso? É o empresário. E aí o que acontece com o contrato? Começa a ter déficit. Ou seja, as empresas de segurança hoje, elas trabalham com uma margem muito pequena, né, de lucro. Né? Então, o nosso negócio é totalmente diferente. Mas as empresas de segurança, elas têm, por base de mercado, uma margem pequena. Você imagina se você começa a dar input para negativar essas linhas da empresa. O seu parceiro, ele não vai aguentar. Ou você fica desinteressante para o mercado, né? Ou o seu parceiro quebra e te leva junto. Aí, né, via de regra de mercado é mais ou menos isso. Vou fazer uma brincadeira com você, uma brincadeira. Quem é o culpado quando uma empresa quebra? De quem é a culpa? O condomínio. É isso, os moradores. Na verdade é 50-50, né? Eu falo que é 50-50. A responsabilidade também é de uma empresa vir lá fazer uma proposta baixa só para pegar um serviço e do comprador também. De quem aceita. Exato. É do síndico que comprou também, muito barato. Então, por isso que realmente vocês estão de parabéns. Olha realmente a planilha, olha as certidões, levanta. Não caia no 71. Entendeu? É que nem você compraria um bilhete premiado de 1 milhão por 80 mil reais? Eu tenho um bilhete aqui para te vender. Você vai ganhar 1 milhão de reais por 80 mil reais. Deposita na minha conta. Não dá, né? É que é engraçado. Olha, o cara falando aqui parece uma piada, né? E isso acontece no dia a dia. Na prática é assim que funciona. No dia a dia, né? Mas que bom, fico muito feliz que tem 2 síndicas muito preparadas, muito competentes, de sucesso. A Zona Sul está muito feliz por vocês estarem lá, né? E espero que expande, né? Que vai para outras regiões. Sim. São É o que Paulo, com certeza. Crescimento sempre. O mercado está grande. precisando, né? De bons síndicos, profissionais que realmente compreendam qual que é a obrigação legal. E a gente, claro, busca o melhor para o condomínio. Nem sempre a economia é o melhor caminho. Então, os condôminos têm que compreender. A gente consegue transmitir isso muito bem nas assembleias, mas sempre tem aquela minoria ali que muitas vezes se recusa a aceitar. Não é que eles não compreendam, mas é que eles não aceitam. Né? E eu posso deixar um recado para os clientes de vocês? Por favor. Eu sempre costumo brincar. Nossa. Eu falo para as pessoas que assim, se você está vendo pouco o seu síndico dentro do seu empreendimento, dê graças a Deus, porque está tudo bem. É igual você chegar num shopping, por exemplo, e ver o bombeiro correndo. A vontade é de ir embora, que está pegando fogo no negócio. Ou seja, os clientes têm que entender que o síndico ele produz 24 horas por dia. Né? Não tem uma cadência de eu entro às 7 e saio às 17. Não, os problemas às vezes começam às 19. Né? Então, assim, que todos os clientes de vocês, né, os condôminos que compram o trabalho de vocês, tenham essa compreensão. Né? Que muitas vezes, por trás do síndico, tem uma gama de estratégia, tem uma gama de processos, tem uma gama de dedicação absurda que as pessoas não veem. Infelizmente, as pessoas compram só o que vem hoje em dia. Mas por trás tem muita energia. Então, se de repente vocês... clientes não veem muito seu síndico no seu empreendimento, né? De duas, uma. Ou está muito bom, ou esse cara não existe. Débora, muito obrigado. Lupércio, obrigado por ter vindo nesse podcast da CGTEC, aqui na base de Barueri. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Há 25 anos, a CGTEC tem sido um pilar de segurança e confiança no mercado de segurança patrimonial e facilities. Com um compromisso inabalável com a excelência e integridade, operamos continuamente com o mesmo CNPJ, todas as certidões negativas de débitos em dia, e uma trajetória de sucesso comprovada com foco apenas em associações, condomínios residenciais, comerciais e industriais. A nossa dedicação à melhoria contínua é impulsionada pela integração da tecnologia em todos os nossos processos. Realizamos auditorias rigorosas para garantir que nossos serviços não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. 25 anos de inovação, confiança e segurança. Juntos, protegemos o seu futuro. Grupo CGTEC Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você.